para o Senhor chamou à existência para falar do Senhor em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza. Desculpe que eu estou um pouco rouco. Capítulo 6 de Mateus, versículo 5 a seguir, irmãos. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas e das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedires. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Amém, irmãos? Pode se assentar, por gentileza. Bom, irmãos, novamente eu gostaria de agradecer a oportunidade. Irmão Mike, a direção do grupo de louvor. E é muita responsabilidade falar de oração com vocês. Porque, não sei se o Mike lembra, mas quando ele falou o tema, eu falei: Mike, esse tema é um tema simples, mas tratando do público que eu vou me dirigir, ele se torna difícil, porque vocês são pessoas que têm experiência com Deus, vocês são pessoas que têm vida de oração, vocês são pessoas que conhecem a palavra de Deus. Então, um tema simples como a oração, ele se torna difícil, porque a oração, irmãos, acredito eu, faz parte da vida de vocês, e na verdade eu acho que eu nem precisaria pregar essa noite. O irmão Wellington fez esse favor por mim, porque eu conheço a maioria do grupo de louvor, eu conheço deles desde criança. Então eu me sinto à vontade de falar com vocês, até porque eu acho que a metade é da minha família, né? Mas eu conheço todos, com exceção Júnior, Evelyn, a irmã Leila e o Levi, todos desde criança, né? Então eu fico à vontade a falar com vocês. E antes de entrar nesse tema, eu gostaria de dizer que vocês estão na direção certa, irmãos. Quem dera que se todas as igrejas tivessem esse compromisso em se santificar a Deus. Mas eu não quero repetir o que eu falei ontem, então vamos entrar na palavra. Bom, irmãos, eu gostaria de primeiramente introduzir esse texto que nós lemos. Essas palavras foram de Jesus Cristo, e quando nós voltamos no capítulo 4 de Mateus, nós vamos entender que Jesus passou um período no deserto, e quando ele vem do deserto, ele fica sabendo que João Batista tinha morrido. E então ele começa o seu ministério, reunindo os discípulos, para começar a grande jornada.
que era propagar o reino dos céus, que era propagar o reino prometido. E então no capítulo 5, ele vai e sobe ao monte e começa a nos trazer, irmãos, essa pérola do Evangelho. Eu falo pérola, irmãos, porque isso aí, do capítulo 5 até o capítulo 8, o Jesus Cristo, ele nos traz códigos morais e éticos do reino dos céus. O Sermão da Montanha é uma pérola do Evangelho, porque ele anuncia o reino dos céus. E como o nosso tema é sobre oração, irmãos, existem duas passagens que falam sobre oração no Sermão da Montanha. Essa passagem que nós lemos e também no capítulo 7, do versículo 7 a seguir. Ou seja, Jesus, para anunciar o reino dos céus, ele tinha a preocupação de ensinar as pessoas a orarem. Ele tinha a preocupação de levar as pessoas ao entendimento que elas deveriam ter um relacionamento com Deus. E é sobre relacionamento que eu gostaria de falar com vocês. O que é um relacionamento? O que vem a ser um relacionamento? Irmãos, nós entendemos que a nossa vida espiritual, a nossa devoção espiritual, ela é construída. A devoção espiritual ela é construída com a oração, ela é construída com a leitura da palavra, ela é construída com a obediência do que você se devota, ela é construída, irmãos, com adoração, ela é construída com louvores. E todas essas ações é como se fossem elos de uma corrente, de uma mesma corrente. Não dá só para falar em oração, não dá só para falar em leitura da palavra, não dá só para falar em louvor, não dá só para falar em adoração, porque tudo está interligado, e a somatória de tudo isso vai ditar a sua vida espiritual. E se um elo, irmão, estiver quebrado, a sua vida espiritual está comprometida. A palavra louvor significa elogio. Então, quando eu louvo ao Senhor, eu estou elogiando ao Senhor por aquilo que Ele faz. Já a palavra adoração, irmãos, eu vou estar glorificando a Deus pelo que Ele é. Então, o louvor e a adoração, eles são distintos. Aqui nós temos muitos louvoristas oficiais, mas nós temos todos adoradores. E para você ser um adorador, você tem que ter um relacionamento com Deus. Mas o que é um relacionamento? O que vinha a ser um relacionamento, irmãos? Quando eu casei, eu assumi um relacionamento público. Quando nós subimos ao altar, nós estamos assumindo um relacionamento público. E logo após eu dizer o sim, foi colocada uma aliança no meu dedo. E essa aliança, ela simboliza que eu tenho um relacionamento público, íntimo, com a minha esposa. E também exclusivo. Um relacionamento público, íntimo e exclusivo com a minha esposa. Todos que são casados e têm uma aliança, você está dizendo que você tem um relacionamento. E esse relacionamento, ele só vai subsistir se houver diálogo. Nenhum casamento consegue se manter se não tiver diálogo. Nenhum relacionamento consegue ficar de pé se não tiver o diálogo. Com Deus não é diferente. Quando você aceita Jesus, você coloca uma aliança. Quando você aceita Jesus, você está assumindo um relacionamento público. Todos que verem você como servo de Deus, vai entender que você tem um relacionamento com Deus. E você tem uma aliança com Deus. E todos vão entender que você tem um relacionamento íntimo
um relacionamento exclusivo com Deus. E para esse relacionamento com Deus permanecer de pé, você tem que ter oração. Você tem que ter oração, irmãos. Quando eu me relaciono com a minha esposa, eu tenho que ter diálogo. Quando eu me relaciono com Deus, eu tenho que ter oração. Embora oração também é um diálogo. Então, irmãos, nós devemos construir essa concepção de que não existe vida espiritual sem relacionamento com Deus. Por que a igreja hoje está em decadência? Por que as pessoas hoje têm se desviado do verdadeiro evangelho? Por que as pessoas hoje têm se tornado pessoas vazias, pessoas fracas, pessoas mornas, pessoas mortas dentro da igreja? Porque não tem relacionamento com Deus. O irmão Wellington, ele só teve um aprumar diante de Deus quando ele passou a ter um relacionamento com Deus. Enquanto ele estava divorciado da vontade de Deus, ele não conseguia ter uma vida espiritual satisfatória. A partir do momento que a ficha caiu, que ele percebeu que a vontade de Deus tinha que prevalecer na vida dele, e ele passa a ter um relacionamento íntimo, um relacionamento público, e um relacionamento exclusivo com Deus, as coisas começaram a fluir. Então, irmãos, nós fomos criados para nos relacionarmos. Quando nós vamos lá no primórdio, lá no livro de Gênesis, nós vamos entender a criação. Deus cria o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que Deus cria o homem com uma capacidade emocional e com uma capacidade espiritual de se relacionar. Deus, ele assume um compromisso de comunhão, não com a parte material do homem, mas com a parte imaterial. Na verdade, irmãos, nós não temos uma alma em nosso corpo. Na verdade, nós somos uma alma e nós temos um corpo. O mais importante não é o seu corpo, é a sua alma, porque o que faz essa ligação de relação, esse relacionamento, é a sua alma, o seu espírito com Deus. Então, irmãos, o seu corpo obedece o que a sua alma determina. E a sua alma, irmãos, ela se manifesta conforme o Espírito determina. E o Espírito, ele deve obedecer o que Deus determina. Vocês estão entendendo que é uma cadeia? Se nós somos vivos espiritualmente, nós devemos ter um relacionamento com Deus. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, o meu espírito está em sintonia com Deus, a minha alma, que é o senso das emoções e sentimentos, também absorve esse relacionamento, e o meu corpo obedece. Isso é ter relacionamento com Deus. Isso é ter relacionamento com Deus, irmãos. Eu preciso embasar o meu relacionamento com a minha oração. Eu posso ter, irmãos, todo relacionamento depende da oração. Todo relacionamento depende do diálogo. Mas nem toda oração leva a um relacionamento. O que isso quer dizer? Vocês já viram aquelas pessoas que oram, que estão no círculo de oração, estão no sábado de consagração, as pessoas que estão voltadas para Deus, estão de joelho, o joelho calejado, mas tudo dá errado na vida delas? Certamente vocês conhecem alguém assim. Elas oram, elas falam, elas clamam, mas elas não constroem um relacionamento com Deus. Ou seja, todo relacionamento depende da oração, mas nem toda oração te leva a ter um relacionamento com Deus, porque Jesus aqui, ele nos ensina isso, irmãos. Quando orares, não seja como os hipócritas, ou seja, os hipócritas também oravam. Os hipócritas também, irmãos, iam nas praças. Os hipócritas também frequentavam e frequentam as igrejas, mas não construíam um relacionamento com Deus. Vocês estão entendendo que a oração, ela vai muito mais do que falar? A oração, ela tem que ter uma constância e ela tem que ter uma
qualidade. Eu só vou me relacionar com Deus se a minha oração, se o meu diálogo tiver uma constância e tiver uma qualidade. Então, irmãos, eu quero separei para os irmãos alguns pontos fundamentais que vai fazer com que a sua oração te leve a ter um relacionamento com Deus. O primeiro ponto é: não seja hipócrita. Tem pessoas, irmãos, que na verdade querem ter uma vida badalada, uma vida espiritual badalada. O que é isso, ter uma vida espiritual badalada? É aquela pessoa que não se preocupa o que Deus pensa sobre ela, ela se preocupa o que as pessoas vão pensar sobre ela. Pessoas que criam uma autopromoção, pessoas que têm a necessidade de dizer para os outros que é espiritual, pessoas que sentem a necessidade de auto se promover. Eu oro de madrugada, eu oro todos os dias, eu leio a palavra, eu prego, eu visito. Irmãos, essas pessoas, elas estão fadadas ao fracasso, porque o relacionamento com Deus não pode ser sustentado na hipocrisia. Jesus fala que não seja como os hipócritas, que acham que por muito falarem serão ouvidos. Relacionamento é secreto, relacionamento é íntimo, relacionamento é pessoal. Ou será que algum de vocês falam sobre o seu relacionamento íntimo e pessoal com a sua esposa para os outros? Ninguém faz isso. Irmãos, o relacionamento genuíno e verdadeiro com Deus, ele é feito no secreto, irmãos. Eu não preciso expor a minha relação com Deus para os outros. Eu não preciso mostrar para as pessoas que eu sou espiritual, sendo que no fundo eu não sou. Então o relacionamento, ele não pode ser fundamentado numa máscara, numa persona, que vai me impedir de ser o que eu sou realmente. Não seja como os hipócritas, que acham que por muito falarem, serão ouvidos. Irmãos, existe duas pessoas na Bíblia que eu gostaria de mencionar, um exemplo bíblico, para não ficar só nas minhas palavras. No capítulo 1 de João, fala a respeito de Natanael. Natanael é um personagem bíblico que ele aparece duas vezes só na Bíblia. Ele aparece no capítulo 1 de João, e ele também aparece no final do livro de João. Mas Natanael, ele traz um ensinamento de relacionamento muito importante, que deveria ser copiado nos dias de hoje. A Bíblia fala que Filipe foi até Natanael, e anuncia Jesus a Natanael, e Natanael, com a sua sinceridade, fala: por um acaso poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe fala: venha tu e vês. Quando Natanael se aproxima, Jesus de longe vê e fala: eis aí um verdadeiro israelita, o qual eu não vejo dolo. Natanael olha para Jesus e pergunta: da onde tu me conheces? Jesus responde: eu te vi quando estava debaixo da figueira. Imediatamente Natanael se prostra e adora Jesus. Mas e daí? Tudo isso, irmãos, coloca uma dúvida na minha cabeça, talvez a mesma dúvida que você também está pensando. O que Natanael fazia debaixo da figueira? O que Natanael fazia de tão especial debaixo da figueira, ao ponto de Jesus elogiar e dizer que ele era um verdadeiro israelita, o qual não tinha falsidade? Ele orava, irmãos. Natanael orava ao Senhor de forma sincera, de forma verdadeira, de forma pura. Não importa como está a sua vida, não importa quais as suas limitações, não importa quais os seus problemas, você deve se apresentar a Deus, você deve se incluir nesse relacionamento, mas de forma sincera, irmãos. Quantas pessoas têm ficado à margem do caminho, porque têm tentado enganar o próprio Deus? Tem pessoas que querem enganar a Deus e se enganar. Tem pessoas que quando vão orar, procuram palavras bonitas, palavras formais, palavras fraudulentas, palavras mentirosas. Quantas vezes nós mentimos quando oramos?
Porque nós não temos a sinceridade que tinha Natanael. Porque nós não temos a sinceridade que nos revelar a Deus da forma que nós somos. Então, um relacionamento, irmãos, não pode ter falsidade. Um relacionamento tem que ter sinceridade. O outro personagem bíblico que eu não poderia deixar de falar, irmãos, é o rei Davi. A palavra do Senhor fala que o rei Davi teve alguns momentos desastrosos na vida dele. Ele pecou, ele falhou, mas eu nunca vi na Bíblia, tirando Jesus Cristo, é claro, eu nunca vi na Bíblia nenhum personagem que teve um relacionamento tão íntimo e verdadeiro com Deus quanto Davi. Irmãos, se vocês quiserem saber qual era o relacionamento de Davi com Deus, vai ter com os Salmos. Cada oração que Davi fazia no livro de Salmos era expressão de um relacionamento verdadeiro. Davi, quando estava feliz, ele expressava a sua felicidade. Davi, quando estava triste, ele expressava a sua tristeza. Davi, quando pecou, ele não se limitou em se declarar ao Senhor como pecador. E ele inicia o Salmo 51 dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, a palavra misericórdia significa miséria e córdia. Córdia significa coração. Quando eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu estou dizendo, Senhor, sinta a sua miséria, a minha miséria no seu coração. A palavra misericórdia significa isso. Quando eu clamo, tem misericórdia de mim, eu estou pedindo a Deus, Senhor, sinta a minha miséria no seu coração. E no Salmo 51, Davi, no seu relacionamento com Deus, ele se derrama, ele confessa, ele pede perdão, ele se humilha. Então, grupos de louvores. Se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer ter sucesso no seu ministério, aprenda a ter sinceridade diante de Deus. Todos nós pecamos, irmãos. Todos nós falhamos. E Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe das nossas falhas. Deus sabe dos nossos erros. Não deixa que as suas fraquezas te impeçam de ter um relacionamento com Deus. Não deixe que as suas fraquezas te obriguem a beber água suja de cisterna. Não deixe que as suas limitações te obriguem a ir ter poços contaminados, em poços com águas sujas, embora o manancial está tão próximo de você. Você canta na frente e apresenta o manancial de água-vida às pessoas, mas muitas vezes depois você vai tomar aquela água turva, aquela água suja, aquela água parada. Não deixa que as suas limitações te impeçam de ter um relacionamento com Deus. Vocês foram chamados com um propósito. É claro para todos aqui que vocês foram chamados para um propósito, irmãos. Além da sinceridade, eu gostaria também de falar da maturidade na oração. Não sei até que hora eu posso ir, Mike. Irmãos, dentro de um relacionamento tem que ter maturidade. Voltando à situação conjugal entre marido e mulher, se dentro de um relacionamento, marido e mulher, não tiver maturidade, não tiver renúncia, não tiver aceitação, irmãos, o casamento está fadado ao fracasso. Tem pessoas que no relacionamento com Deus não têm maturidade. As pessoas não aceitam o não de Deus. E eu vou vos assegurar essa noite que o não também é resposta. O não também é uma resposta de Deus. Conta-se a história que uma menina chamada Emily tinha uma grande vontade, irmãos, um grande anseio no seu coração de ter os olhos azuis. Ela tinha muita vontade de ter os olhos azuis, porque o pai dela tinha olhos azuis, a mãe dela tinha olhos azuis, os irmãos delas tinham olhos azuis, toda a família tinha olhos azuis, mas ela nasceu com os olhos castanhos. Mas a grande vontade da vida dela era ter olhos azuis.
E um dado dia, na escola bíblica dominical, ela ouviu alguém dizer que se ela pedisse com fé, Deus daria os olhos azuis. E ela ficou ansiosa com aquela notícia, e mal aguentou chegar à noite para que ela fosse para o secreto dela, ajoelhasse na caminha dela e orasse a Deus, pedindo a Deus que lhe desse olhos azuis. E ela dormiu eufórica, acreditando que ela ia acordar com os olhos azuis. Quando ela levanta de manhã, ela corre até o espelho, cheio de esperança, ela percebe que os olhos dela continuavam castanhos. Foi uma decepção muito grande para a menina. Mas, com o passar do tempo, ela superou aquela decepção e seguiu o curso da vida dela. 30 anos depois, ela já é uma mulher, uma missionária, trabalhando na África. Ela passa a comprar crianças. O que seria isso, comprar crianças? Os pais que não tinham condição, irmãos, de sustentar os filhos, vendiam as crianças para que elas fossem sacrificadas a ídolos. E essa menina, essa Emily, dos olhos castanhos, que queria ter olhos azuis, passou a ser compradora de crianças, para que, comprando aquelas crianças, ela as libertava. E esse foi o chamado na vida dela. Só que um dado dia, ela precisou ir até uma tribo a comprar umas crianças, só que ela tinha que se vestir como nativo daquela tribo. Então ela veste a roupa da tribo, ela passa uma tinta escura, um produto escuro na pele, para poder parecer que a pele era preta, e quando ela se veste, ela olha no espelho e vê que está tudo perfeito. Aí alguém chega para ela e olha, puxa vida, como Deus é maravilhoso, e ela fica sem entender. Aí ela pergunta, mas por que você está dizendo isso para sua amiga? A amiga fala, imagina se você tivesse olhos azuis. Como você cumpriria esse chamado na sua vida se você tivesse olhos azuis? Os seus olhos iriam te denunciar e você não iria cumprir o propósito que Deus determinara. E aí ela entendeu, irmãos, que depois de 30 anos, ela entendeu que o não de Deus era uma resposta sábia que ela só poderia entender daí 30 anos. Aí eu pergunto a vocês, quais são os olhos azuis que você quer? Às vezes os olhos azuis que você quer, irmãos, é um emprego. Às vezes os olhos azuis que você quer é uma posição social. Às vezes os olhos azuis que você quer, irmãos, é um bem material, que hoje te é negado. Você não compreende por que é negado. Você se frustra e às vezes nem aceita, mas depois no futuro esses olhos azuis que você tanto queria, poderia ser um tropeço na sua vida, e você vai entender. E quando eu falo isso, eu sei que tem muita gente aqui que já desejou ter olhos azuis, e hoje entende que não era de Deus, e a resposta já veio. Então, irmãos, ter relacionamento com Deus é aceitar o não de Deus. Ter maturidade no relacionamento é aceitar o não de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós só vamos avante, nós só vamos evoluir espiritualmente quando nós entendermos que o não de Deus também é resposta. Será que o grupo de louvor já recebeu alguns nãos de Deus? Será que o grupo Ágape também já não recebeu alguns nãos de Deus? Saiba que o não também é resposta. E se você souber absorver esse não, e não deixar que essa palavra negativa influencie no seu relacionamento com Deus, um dia você vai entender o porquê do não. Então, irmãos, para finalizar, eu gostaria de... O ponto 3 que eu coloquei aqui, irmãos, é chamar a responsabilidade para vocês agora. É lançar a responsabilidade para os grupos de louvor. Por que eu estou fazendo isso? Porque vocês são ministros de Deus. A palavra ministro significa auxiliar direto de alguém supremo. O ministro, ele é auxiliar direto do presidente.
E quando você se faz ministro, você se faz auxiliar direto de Deus. E por que lançar a responsabilidade sobre você essa noite? Você, mais do que ninguém, precisa ter um relacionamento com Deus. Você, mais do que qualquer membro da igreja, precisa ter um relacionamento com Deus, porque você é ministro de Deus. Você é um ministro de Deus. Deus te chamou para uma obra. E são todos vocês. Ah, mas eu não solo. Mas Deus te chamou para a obra, para estar aqui na frente cantando também, auxiliando. Ah, mas eu toco só um pouquinho. Mas Deus também te chamou para uma obra. Então a responsabilidade está sobre vocês, irmãos. E essa responsabilidade vai ser cobrada um dia. Essa responsabilidade já é cobrada hoje. O que o Wellington acabou de testemunhar? A responsabilidade de ser um louvorista, Deus cobrou dele. Enquanto ele não se endireitou, enquanto ele não construiu um relacionamento com Deus, enquanto ele não passou a seguir os mandamentos do Senhor, a vida dele não andou, irmãos. Porque ele é um ministro de Deus. Porque ele foi chamado para ser um auxiliar direto de Deus na área de louvor. O Paulo é um ministro de Deus. No dia que o Paulo deixar de pregar, no dia que o Paulo deixar de ensinar, a responsabilidade vai ser cobrada dele também. Então nós devemos construir os nossos relacionamentos com Deus. Nós devemos nos fortalecer com os nossos relacionamentos com Deus. Nós devemos entender que o não também é resposta de Deus. E todo esse relacionamento, toda essa construção, ela é mediada pela oração. A oração é que media esse relacionamento. Não existe relacionamento sem oração. Não existe relacionamento sem a insistência na oração. Jesus conta a história de uma certa viúva que ia ter com um juiz que não lhe fazia justiça. E de tanto amolar aquele juiz, de tanto insistir, certo dia aquele juiz fala assim: por mais que eu não respeite a Deus, por mais que eu não respeite aos homens, mas pelo fato de tanto essa viúva me molestar, eu vou lhe fazer justiça. E aí Jesus termina a parábola. Se o injusto juiz, pela insistência da viúva, não lhe atendeu, quanto mais o nosso Deus. Irmãos, a oração tem que ser constante. A oração tem que fazer parte do nosso devocional. A oração tem que ser sincera. A oração tem que ser madura. A oração tem que ser tudo na sua vida. Porque no dia que você deixar de orar, tenha certeza, você está morto. No dia que o crente deixa de orar, é porque ele morreu espiritualmente, irmãos. E ponto. Então acenda uma luzinha vermelha na sua consciência. Como está o seu período de oração? Como estão as suas orações diante de Deus? Será que você está sendo sincero? Será que você está sendo maduro? Será que você realmente está construindo um relacionamento com Deus? Será que você está bebendo nem que seja um pouquinho da água da fonte? Ou será que você ainda está na cisterna? Queria que vocês fossem embora com esse pensamento. Como diz o do final do vídeo, vai remoendo esse pensamento aí, vai meditando. Do mesmo jeito que a vaca come o capim e rumina aquele alimento durante o dia todo, você também vai ruminar essa pergunta que eu te fiz. Você tem sido um ministro aprovado por Deus? Você tem tido devoção? Você tem tido oração? Vai remunando isso, amém? Devolve a palavra ao Mark. Glória a Deus.